Olá, sejam bem-vindos à Live JR, a nossa entrevista ao vivo de sextas-feiras, onde a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre os temas das notícias que são veiculadas no Jornal da Record. Hoje vamos falar sobre a inflação, um tema que afeta diretamente a vida do brasileiro. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui dois convidados que entendem muito de economia, que podem explicar para a gente como é que nós chegamos nesse ponto, né? A inflação tão alta como está hoje, para onde vamos e como os brasileiros devem recalcular o orçamento doméstico. Antes disso, da gente começar, eu quero apresentar os nossos convidados. Primeiro, Maílson da Nóbrega, doutor Maílson da Nóbrega, que é economista, ex-ministro da Fazenda no governo Sarney entre 1988 e 1990, presidiu o Conselho Monetário, o CONFAZ, e fez parte dos conselhos do FMI, do Banco Mundial e do BID, além de ter sido eleito economista do ano em 2013. Doutor Maílson, seja bem-vindo à Live JR. Obrigado por ter aceitado a nossa entrevista. Obrigado pelo convite, prazer meu. Além do Dr. Maílson, a gente trouxe também aqui o Roberto Padovani, que também é economista-chefe do Banco BV desde 2011, mestre em economia pela FGV, fez parte do time global do Banco SLB na América Latina e foi assessor do Ministério da Fazenda durante o Plano Real. Roberto Padovani, muito obrigado também por aceitar a nossa entrevista aqui na Live JR. Eu que agradeço. Para me ajudar nessa entrevista sobre inflação, sobre economia, a nossa querida colega Catarina Hong, repórter do Jornal da Record, e que também está fazendo uma série sobre inflação que vai ao ar na semana que vem no JR, né, Catarina? Muito obrigado por você participar aqui. E eu queria que você já falasse um pouco da série. É isso mesmo, Leandro. A gente vai começar essa série na segunda-feira e vai falar desse tema que afeta a vida de todo mundo. Primeiro a gente vai começar explicando um pouquinho desse fenômeno que todo mundo sente, mas nem todos sabem explicar como começa e o que é. Vamos tratar um pouquinho dos itens que são afetados pela inflação, que são principalmente combustível, energia elétrica, alimentos e gás. Essa reportagem sobre o gás, a gente esteve lá em Itapevi, aqui na Grande São Paulo, e a gente viu pessoas que estão trocando o gás de cozinha, estão deixando o botijão de lado e utilizando lenha. Estão voltando à idade da lenha. Isso está acontecendo. Idade da pedra, né? Idade da pedra. Isso está acontecendo em algumas localidades aqui do Brasil. Tá certo. Bom, só lembrando que a Live JR é exibida nas plataformas digitais da Record TV, nas redes sociais do Jornal da Record e da Record TV também, ao vivo, toda sexta-feira, às 3 da tarde, e depois é reexibida na Record News. Antes da gente começar a fazer pergunta para os nossos entrevistados, eu queria trazer aqui alguns números que a nossa produção apurou. O IPCA acumula altas sequenciais aí de 5,67% em média no ano e no acumulado dos últimos 12 meses, chega a 10,05%. É uma alta já de 2 dígitos. E o IPCA 15, foi divulgado hoje, que é uma prévia da inflação, acelerou aí 1,14% em setembro. É a maior prévia desde o início do Plano Real, segundo o IBGE, ou seja, desde 1994. O índice de preço ao consumidor no Brasil deve ficar entre os maiores do mundo, considerando aí um grupo de cerca de 20 economias com projeções divulgadas nessa terça pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E em 2021, somente 2 países entre os 19 selecionados terão inflação superior à brasileira: a Turquia, de 17,8%, e a Argentina, de 47%. Isso sem falar na Venezuela, que vive aí uma situação à parte, uma crise política e econômica que já vem de muito tempo. Então, eu já queria começar perguntando para o senhor, doutor Maílson, diante desse cenário de tantos números assustadores, dá para enxergar uma luz no fim do túnel? Olha, eu diria que a inflação vai continuar pressionada. Dificilmente ela vai cair para a meta de 2021, não é? Que é uma meta de 3,75, está longe disso, vai ser o dobro disso. E deve continuar pressionada no próximo ano. Por exemplo, nós da Tendências estamos projetando uma inflação de 8,2% este ano, medida pelo IPCA, e de 4,2% em 2022. Né? E é o resultado de um conjunto amplo de fatores, né? Quase uma tempestade perfeita, que tem componentes basicamente de oferta. É o problema do o aumento do preço das commodities, que beneficia o balanço de pagamento, mas pressiona os custos, e além disso nós estamos tendo um fenômeno novo, digamos assim,
que é a combinação de alta de preço de commodities e depreciação do câmbio. Normalmente, quando há essa alta de preço de commodities, o câmbio se valoriza, porque o balanço de pagamento fica mais fortalecido, a confiança dos investidores aumenta, e dessa vez aconteceu o contrário, o câmbio se depreciou, o que potencializou o aumento da inflação. Além disso, nós temos efeitos externos também da disrupção da cadeia mundial de valores, o suprimento de partes, peças e componentes a nível mundial. A pandemia gerou também o aumento do preço dos fretes, e isso é custo para a indústria, custo para a agricultura. E internamente, nós tivemos vários fatores que impulsionaram a inflação. Nós tivemos a crise hídrica, que aumenta a conta de luz, nós tivemos seca, tivemos geada. A seca afetou a produção de milho e café, que são duas culturas importantes. A geada também afetou outras culturas, mas sobretudo a área de hortigranjeiros, que são consumidos por toda a população. Enfim, é uma combinação muito ampla de fatores. O que consola, digamos assim, se é que pode dizer assim, é que agora nós vamos enfrentar isso com um Banco Central autônomo. O que é Banco Central autônomo? É aquele que pode tomar decisões duras, difíceis, custosas, contra a inflação, sem se preocupar com interferência política. Por exemplo, o presidente Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras porque aumentou o preço da gasolina e do diesel, demitiu o presidente do Banco do Brasil porque ele anunciou uma reestruturação necessária nas atividades do banco. Ele demitiria o presidente do Banco Central. Então, pelo menos disse que nós estamos livres, e o Banco Central já sinalizou que vai fazer o que for necessário para trazer a inflação para a meta. Provavelmente isso só vai acontecer em 2023, mas nós vamos começar a ver, talvez já no fim do segundo semestre, primeiro semestre do próximo ano, a inflação começar a ceder. Está falhando um pouquinho a sua internet, mas dá para a gente entender o que o senhor está explicando. Catarina. Eu tenho uma pergunta aqui, pode ser para o Padovani. Com esse resultado de hoje, da prévia da inflação, o IPCA 15, a gente já tem uma inflação acumulada em 12 meses que passa de 2 dígitos, né? A gente sabe que junto com a inflação alta vem aí a subida dos juros também. Recentemente o Copom elevou os juros. Mas o que isso significa para o bolso do consumidor? Inflação alta e juros altos. Bom, isso significa menos consumo, Catarina. A inflação alta, ela reduz o poder de compra do salário. Né? Acho que a compra no supermercado no final da semana vai ficar mais cara, as pessoas, obviamente, vão comprar menos. Mas aí vem um segundo problema, que não é só o impacto na renda que atrapalha o consumo. Como o Banco Central reage, e reage pelos motivos que o ministro falou, nós temos finalmente um Banco Central independente, o crédito vai ficar mais caro. Portanto, as compras no crediário também vão sofrer. Então, que a gente está tendo uma combinação dupla de piora nas condições de renda e piora nas condições de crédito. E esses dois fatores combinados vão levar a menos consumo e menos crescimento. Não é por outro motivo que a gente teve aí nos últimos dias uma onda de revisões para baixo nas projeções de PIB no ano que vem. Está todo mundo esperando menos crescimento em 2022, além de vários outros fatores, justamente pelo fato de você ter uma inflação alta com juros elevados. Como o doutor Maílson falou aí, tem o aumento da energia, por conta da crise hídrica, né, o maior dos últimos 91 anos. Tem a questão da gasolina, né, combustíveis, mas a gasolina já passou aí de R$ 7,00 em alguns estados. Tem a questão do supermercado, como o senhor está falando. Tem matemática para resolver esse problema, Padovani? Tem como as pessoas... Porque chega uma hora que a gente tem que cortar gasto, mas tem um momento que não dá mais para cortar. Tem matemática para resolver isso? Olha, é difícil. Um dos problemas dessa inflação é a forma como ela está atingindo a renda das pessoas, né? Se a gente olhar, o ministro foi muito feliz em fazer um bom resumo do cenário de choques que a gente sofreu. Agora, quando a gente olha no dia a dia, o que a gente vê é que está subindo é arroz, carne, óleo, gás, mas são bens essenciais. Então, a conta de luz está ficando mais cara. Então, acaba sendo difícil de você escapar desse choque. Não é simplesmente uma alta localizada de um produto que você consegue deslocar o consumo para um outro tipo de bem. Não, isso é um choque que acaba afetando toda a cesta de consumo. E, portanto, Leandro, difícil ter uma matemática que consiga fazer com que a gente escape dessa. Eu acho que não é por outro motivo
que a capacidade de consumir da população está caindo de maneira acentuada nesse ano. Doutor Maílson, essa inflação de agora nos faz lembrar um pouco dos anos 80, os anos 90, né, início dos anos 90, antes do Plano Real, a história da maquininha, de sair correndo quando recebe o salário para fazer as compras do mês, aquele monte de carrinho do supermercado, comprar no atacado. A gente que viveu essa época tem essa lembrança, né? Qual é a comparação que o senhor faz, o senhor que foi ministro da Fazenda no final do governo Sarney, daquela época dos anos 80 para essa inflação de agora? É muito diferente? Ora, Catarina, felizmente é muito diferente. Naquela época, havia vários fatores que não estão presentes hoje aqui. Em primeiro lugar, uma indexação ampla da economia, uma inércia brutal da economia. O que é inércia? É um processo de indexação pelo qual a inflação de hoje vai ser a inflação de amanhã, que vai ser a inflação de depois de amanhã. A cada choque de preço, o aumento de petróleo, o aumento de commodities, a inflação mudava de patamar. Não é? Você tinha a inflação crescendo 2% ao mês. Agora, nós temos inflação crescendo 10% ao ano, digamos assim. Né? Então, é uma situação muito diferente. A situação política era diferente de hoje, não é? Era um processo de transição do regime autoritário para o regime democrático. O presidente Sarney, naquela época, ele tinha perdido muito do seu capital político, força do fracasso do Plano Cruzado, não é? E o governo, o Ministério da Fazenda em particular, não tinha instrumentos para combater uma inflação tão enraizada como era aquela. Né? Nos últimos momentos do governo Sarney, a gente usava uma das formas de combater a inflação, como a gente falava naquela época, era o gogó. Era falar diariamente à imprensa e explicar o que estava acontecendo e mostrar que nós estamos fazendo tudo para que a economia funcionasse muito próximo do normal, que normal não seria. Né? À espera de uma renovação de lideranças, que seriam as eleições de 89, para restabelecer o capital político do presidente e os instrumentos de combate à inflação. Mas hoje não, hoje nós temos um Banco Central independente, a inflação não fugiu do controle, ela subiu por fatores alheios à ação do governo, tem apenas um componente aí que você pode debitar ao governo, que é a depreciação cambial, que impulsiona adicionamento dos preços, e ela se deve, em parte, às intervenções do presidente Jair Bolsonaro, a instabilidade que ele provoca com seus ataques às instituições, isso assusta os investidores, aqui acolá produz fuga de capital e pressiona o câmbio. Portanto, a inflação de hoje continua ruim, a inflação é ruim em qualquer hipótese, especialmente para as classes menos favorecidas, mas naquela época não era ruim, era horrorosa, né? E incontrolável. Só pegando um gancho, desculpa, Catarina, só pegando um gancho na pergunta da Catarina, porque quem tem menos de 30 anos não viveu essa inflação, né? Essa inflação tão alta que a gente viveu lá na década de 80, década de 90. Hoje a gente consegue ter uma ideia da preocupação das pessoas com a inflação por meio das pesquisas que os brasileiros fazem no Google, no site de pesquisas. A gente tem algumas informações interessantes aqui. Em agosto, as pesquisas relacionadas à alta de preços atingiram o maior nível desde outubro de 2014, segundo dados da ferramenta Google Trends. O senhor acredita que as pessoas estão mais preocupadas com a inflação do que 10 anos atrás? A pergunta é para quem? Para o senhor, doutor Maílson, para o senhor mesmo. Desculpa. Olha, eu diria que sim, porque houve dos anos 80, início dos anos 90 para cá, uma mudança, eu diria, espetacular no modo que o brasileiro vê a inflação. Naquela época, a gente ainda era prisioneira da ideia de que a inflação, a gente até precisava de um pouquinho de inflação para crescer. Eu sou dos tempos, e eu me lembro de ouvir o ministro dizer isso, a gente precisa de um pouquinho de inflação para crescer. Isso é um tremendo erro que teve atuação deletéria, né, sobre a atitude do governo perante a inflação. Hoje não. As pesquisas de opinião mostram que os pobres odeiam a inflação. E, portanto, quando a inflação sobe,
muito e fica alta por longo tempo, a popularidade do governo cai. E, portanto, a opinião pública serve como instrumento adicional de pressão no governo para que ele haja, para que ele não deixe a inflação fugir do controle. E nós temos um exemplo recente. Uma das causas da perda de popularidade forte e até da perda de poder da presidente Dilma foi a forma despreocupada com que ela atuou na inflação, disfarçando, estabelecendo controle de preços na Petrobras, a intervenção desastrosa na energia elétrica para fazer os preços da energia elétrica caírem 20%, e a inflação fugiu do controle, chegou perto de 15%, e ela foi penalizada pela opinião pública, e particularmente pelos pobres. Portanto, eu acho que hoje sim nós estamos antenados, o nível de informação é maior, o nível de conhecimento é maior, o nível de preocupação é maior. Portanto, em resumo, nós temos defesas hoje não apenas institucionais para combater surtos de inflação, ela não foge do controle, embora ela aumente muito no curto prazo, e a opinião pública que é radicalmente contra a inflação, diferentemente do que acontecia no passado. Catarina? Padovani, um dos efeitos mais graves da inflação é que as pessoas, principalmente essa inflação de longa duração que a gente viveu, né? Na verdade, o Brasil sofreu um processo inflacionário desde o fim da Segunda Guerra, né? E que se acentuou com a hiperinflação dos anos 80 e 90. Mas um efeito disso é que o brasileiro não sabia poupar, não podia poupar porque aquele dinheiro que ele recebia, ele tinha que gastar logo porque ele evaporava, não é? Nesses 27 anos de Plano Real, você acredita que o brasileiro aprendeu a poupar ou começou a aprender a poupar e agora com essa inflação recrudescendo, você acha que ele vai abrir mão dessa lição? A gente está sem o seu áudio, Padovani. Vê se você não está no mudo aí. Agora foi. Não, não estava me ouvindo porque eu estava no mudo, né? Bom, o Plano Real, voltando aqui, ele pela primeira vez na história econômica brasileira, ele gerou uma trajetória de queda da inflação, né? E isso trouxe previsibilidade ao cenário. Portanto, você passou a entender qual que é o seu padrão de despesas, coisas que era impossível, né? Na época do governo Collor, tinha uma inflação que alcançou 7.000% ao ano, antes do Plano Real. Ela chegou a bater 5.000%, quer dizer, quando você tem uma inflação de 7.000%, 5.000%, você não tem previsibilidade alguma. Acho que o Plano Real trouxe instrumentos para a gente resgatar essa previsibilidade nos gastos. É óbvio que nós estamos vivendo agora um dos maiores choques desde a estabilização, desde 94. Ter uma inflação de 10% ao ano não é nada trivial, né? Acho que o ponto inicial do Leandro foi nesse sentido, quer dizer, não dá para dizer o que está acontecendo, seja uma coisa tranquila. Mas, como o ministro Mailson falou, a gente está numa situação infinitamente melhor que no passado. Então, eu acho que a inflação atrapalha, obviamente, mas como ela é um fenômeno temporário, é possível que essa mudança cultural que a gente viu após o Plano Real seja preservada. Também eu concordo com a avaliação do ministro, houve uma evolução, um avanço institucional no país, houve uma mudança cultural que impede que essa inflação tenha uma trajetória de alta e saia do controle. Eu acho que o ministro também falou uma coisa muito importante, é que hoje há custos políticos muito claros. Eu acho que o próprio presidente Jair Bolsonaro tem sofrido, como a presidente Dilma sofreu, os impactos políticos de um descontrole inflacionário. Portanto, eu não compro a ideia de que a gente vá para um descontrole inflacionário, e se esse movimento é temporário, dá para dizer que o país preserva a sua capacidade de prever o futuro e, portanto, preserva a capacidade dos agentes econômicos, de todos nós, controlarmos as despesas. Padovani, antes da gente continuar, eu só queria lembrar para quem está chegando agora na nossa live, que a Live JR é ao vivo, é transmitida ao vivo, nas plataformas digitais da Record TV, nas redes sociais da Record TV e também do Jornal da Record, e depois a nossa live é reexibida na Record News. Enquanto a gente está batendo papo aqui sobre inflação, os seguidores do Jornal da Record estão lá na rede social mandando pergunta, comentando, e eu já recebi uma pergunta aqui da Lídia Lani Bulhar. Lídia, se eu falei o seu sobrenome errado, me perdoe. Ela mandou essa pergunta pelo Facebook do Jornal da Record, e ela está querendo saber o seguinte: o que está causando essa inflação? Tem culpados? Padovani, queria que você respondesse isso para a gente. Olha, o ministro, a primeira resposta que ele deu, ele já foi muito esclarecedor
sobre as causas da inflação, mas eu acho que dá para resumir em 3 vilões, vamos dizer assim. O primeiro vilão é o dólar, que, como o ministro falou, que se esperava, com a alta de preço de matérias-primas, esperava que o dólar caísse, mas o dólar subiu, chegou a alcançar 5,80. Então, o primeiro fator é esse, porque isso pressiona o custo das empresas, e as empresas acabam repassando para os consumidores. O segundo vilão da história são os preços de matérias-primas. A economia mundial cresceu de maneira importante depois da pandemia, a demanda por matérias-primas aumentou, e isso fez com que esses preços disparassem de uma maneira pouco comum. Então, o segundo vilão é matérias-primas, que acaba contaminando os custos das empresas e o nosso dia a dia, né? A gente viu o preço do trigo, o preço dos alimentos subindo. O terceiro fator é um pouco a questão climática, né? O clima ele é importante porque ele reduz a oferta de alimentos, então aumenta a pressão em arroz, óleo, por exemplo, mas também afeta, a questão climática afeta combustíveis, né? Uma coisa interessante que a gente às vezes não olha com atenção é que a oferta de álcool foi reduzida e, portanto, o preço subiu, e isso, como faz parte da gasolina, acaba aumentando também o preço da gasolina. E dentro da questão climática tem, obviamente, a questão, talvez seja um dos principais componentes desse choque, seja a questão da energia elétrica, né? O preço da energia elétrica aumentou no país e, portanto, isso acabou penalizando. Então, eu diria que você tem, pelo menos, 3 vilões, né? Dólar, matérias-primas e a questão climática. O ministro citou um fator importante também, que é o desequilíbrio em vários mercados entre oferta e demanda. Como se a gente saiu de uma pandemia com as empresas produzindo pouco e teve muito estímulo de governo, a demanda aumentou rapidamente. Então, você teve mais demanda do que capacidade de atender esses produtos. A gente viu uma escassez, falta de produtos, de insumos em vários segmentos. No caso mais claro é automóveis, que é uma das fontes de pressão da inflação esse ano. Faltam componentes para produzir automóveis, portanto, se a gente não consegue atender a demanda para automóveis, o preço do carro sobe. Então, são esses 4 fatores, eu diria, dólar, matérias-primas, questões climáticas, desequilíbrios setoriais, que explicam essa alta na inflação. Eu lembro da época que o dólar estava R$1, né? Você trabalhou nessa época, né, Padovani? Que saudade, hein? Ó, não sei do que você está falando. não foi quando o Plano Real lançou, não chegou a ser R$1 o dólar? Ou chegou R$2, alguma coisa assim? Não, tô brincando. Exatamente. Era Esqueceu, tem tanto tempo que você esqueceu. Ó, antes de passar a palavra para a Catarina, eu tenho mais uma perguntinha aqui da Liliane Leal, que mandou pelo Instagram do Jornal da Record. Eu queria repassar essa pergunta para o doutor Maílson. Doutor Maílson, a pergunta da Liliane é a seguinte: por que não acabam com os impostos? Recentemente, a equipe econômica aumentou o valor do IOF. Então, eu acredito que a pergunta dela seja baseada nisso. Por que não acabam com os impostos? Olha, em primeiro lugar, o aumento do IOF foi um erro do governo, né? Uma quebra de promessa. O ministro Paulo Guedes disse várias vezes que neste governo não haveria aumento da carga tributária. Houve aumento da carga tributária e com base num dos piores impostos, porque aumenta o custo do crédito, cria problemas na intermediação financeira e assim por diante. Agora, não pode acabar impostos, porque o país não vive sem impostos. Você precisa de um governo, todo país precisa de um governo para coisas importantes como a defesa nacional, o policiamento das cidades, a regulação dos mercados, o funcionamento da máquina, tem funcionário público, as aposentadorias, então você precisa ter impostos, né? Hoje no Brasil é difícil de baixar impostos, embora muita gente queira ou deseje que isso aconteça. Por quê? Nós temos um nível de gastos obrigatórios com previdência, aposentadoria, pensões, pessoal, saúde, educação, encargos financeiros da dívida, tudo isso junto dá mais de 100% da arrecadação. Se você excluir os custos financeiros da dívida e considerar apenas as demais despesas, que são chamadas despesas primárias, isso dá 94% da despesa total. Portanto, se você pensar em baixar a arrecadação de impostos, pode ser pior, porque como você tem que fazer esses gastos, vai fazer com dívida. Aí a dívida aumenta, já é muito alta, como proporção do PIB brasileiro. O Brasil tem uma das dívidas mais altas entre os países emergentes, né? Nós estamos com mais de 80% essa relação. A média dos países emergentes está em 57%. Portanto, olha, quer queiramos, quer não, nós temos que pagar impostos. Como dizia um dos pais fundadores
da nação americana, Benjamin Franklin, só há duas coisas inevitáveis na vida: a morte e os impostos. Catarina. Doutor Maílson, quando essa pandemia chegou, né, ela passou como um trator na economia mundial, né? Todos os países sofreram, de repente, com esse susto que todos nós levamos. Mas aí começou a vacinação, alguns países já começaram a se recuperar, China, Estados Unidos, Europa. A gente esperava que aqui no Brasil, depois desse período de vacas magras, as coisas começassem a melhorar já nesse segundo semestre e para 2022, quem sabe, a gente teria uma economia mais aquecida. E agora, qual a previsão que o senhor faz? Olha, em primeiro lugar, a economia não está decolando, como diz o governo, né? Eu não entendo aeronáutica, mas decolar significa subir, né? Vai, sobe, sobe, sobe até chegar a uma altura de cruzeiro, uma velocidade de cruzeiro. Nós vamos decolar, crescer 5% este ano e vamos baixar o nariz do avião para baixo, né? E começar a aterrissar de novo, para a mediocridade, infelizmente, da economia brasileira. O Brasil não pode crescer mais do que 2% ao ano, porque senão gera pressões inflacionárias. A baixa produtividade da economia nos faz ter uma baixa capacidade de crescimento. E por azar nosso, nós temos fatores que vão fazer com que ela cresça menos ainda, que são a inflação, que, como explicou bem o Padovani, corrói a renda, e corrói a renda particularmente dos mais pobres. Nós temos as incertezas, que pode aumentar com o processo eleitoral. É por isso que está havendo uma revisão das projeções de crescimento da economia para o próximo ano. Nós, da tendência, por exemplo, reduzimos para 0,5%, mas tem gente já falando em 0,5% de crescimento no próximo ano. E vamos rezar para que, só para concluir. É que o seu sinal falhou. A gente não entendeu os dados que o senhor deu agora. Bom, as previsões de crescimento para o próximo ano tendem a diminuir. Por exemplo, o Brasil podia crescer 2,5% no próximo ano, de acordo com o seu potencial. Nós, da Tendências, revimos isso para 1,5%. E tem gente no mercado, nas consultorias, falando em 0,5%. Isso se deve tanto aos fatores que a gente está comentando aqui, a inflação que corrói renda, reduz a capacidade de consumo, particularmente dos mais pobres, e nós vamos enfrentar uma campanha eleitoral muito difícil, que pode impactar negativamente as expectativas. Infelizmente, nós vamos ter um desempenho muito medíocre da economia no próximo ano. E pode até piorar se a crise hídrica se agravar, né? A expectativa é que não haja apagão, podemos chegar perto disso, mas se houver apagão, alguns já estimaram que isso pode fazer a economia cair 1 a 2 pontos de percentagem. Então, em 2022, nós teríamos não uma baixa inflação, mas uma estagflação, ou seja, economia estagnada com inflação alta. Padovani, levando em consideração esse cenário previsto pelo Dr. Maílson, qual é a dica que você dá para o brasileiro que não sabe se investe o dinheiro que guardou, se pega esse dinheiro e gasta em alguma coisa? Qual é a dica que você dá? É hora de investir ou não? Olha, o momento de ter cautela. Eu acho que não pode gastar. Talvez quem teve sobra de caixa é melhor investir num investimento seguro, buscar risco, porque, como o ministro falou, nós teremos em 2022 um período muito difícil para a economia brasileira. A gente vai crescer menos, com muita instabilidade política. Isso, obviamente, gera muita incerteza. Isso atrapalha os mercados financeiros de maneira importante. Portanto, agora o momento não é de fazer grandes movimentos. É melhor ser cauteloso, consumir o necessário, sobrando caixa, investir em aplicações que não corram muito risco. Portanto, acho que a mensagem é cautela. O período, os próximos 12 meses serão bastante agitados e a gente tem que ser nessas horas. Quem conseguir poupar, né? Muita gente não vai conseguir poupar, vai se endividar ainda mais, mas quem tiver a sorte de conseguir poupar, que tipo, o senhor falou de investimentos mais conservadores, mais seguros, né? Seria a volta da poupança, da renda fixa? É a volta da renda fixa. Uma coisa que a gente tem notado nas últimas semanas é que, com o aumento da instabilidade no país, muitos investidores profissionais estão abandonando a bolsa
Adovani, buscando a gente últimos perdeu o públicos contato com ou você. privados, né? A gente perdeu durante um momento o contato com você. Se você puder repetir, por favor. Tá, eu repito. Eu acho que o que a gente tem notado nas últimas semanas é que os investidores profissionais eles estão saindo de aplicações de bolsa em renda variável, buscando o porto seguro da renda fixa. Renda fixa, basicamente, é comprar títulos privados, emissão de dívida das empresas, ou comprar títulos públicos. A minha sugestão, Catarina, é que nesse momento o melhor a fazer é comprar título público, preservar o seu patrimônio sem querer ter grandes ganhos no curto prazo. Doutor Maílson, eu tenho uma pergunta para o senhor, porque quando a gente fala em inflação e em economia, é um assunto difícil. A maior parte dos brasileiros não entende muito bem. E eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que um acontecimento lá fora do Brasil, na China, nos Estados Unidos, afeta a nossa economia e a nossa inflação. Vou dar um exemplo para o senhor. O caso da maior incorporadora chinesa, que agora está causando preocupação no mercado internacional, que é a Evergrande, e ela tem uma dívida milionária, não pagou o cupom aí de quase 84 milhões de reais que deveria pagar, provocou essa preocupação que eu falei no mercado financeiro pelo mundo. Como é que essa situação com uma incorporadora chinesa que está endividada e que não pagou a dívida, essa preocupação causada por essa incorporadora afeta a inflação aqui no Brasil? O senhor consegue explicar isso para a gente, por favor? Olha, basicamente afeta porque a quebra dessa empresa pode gerar uma instabilidade mundial. Ainda é muito recente a crise de 2008, que decorreu da quebra de um banco. E a quebra da Evergrande pode ter impacto considerável no sistema financeiro chinês e repercutir mundo afora. E como é que isso impacta na inflação? Através da depreciação do câmbio, ou seja, o dólar fica mais caro, porque as pessoas podem fugir, né, para aplicações mais seguras. E isso impacta a inflação. Nós vimos esta semana, quando houve as primeiras informações da dificuldade da Evergrande, o dólar bateu 2,538. E dólar mais caro significa gasolina mais cara, óleo de soja mais caro, carne mais cara, porque são produtos comercializados mundialmente. Em resumo, o Brasil é parte da economia mundial e grandes acontecimentos que abalam o cenário mundial têm implicações aqui também, negativas ou positivas. Quando começa a recuperar, se a China avisar amanhã que vai salvar a Evergrande de um colapso, os mercados vão reagir ao contrário do que reagiu na semana passada. As bolsas vão subir mais e o dólar vai baixar. E só pegando um gancho para não perder o pensamento, o senhor falou que a gasolina fica mais cara aqui no Brasil quando o dólar está mais caro. Esse é outro assunto que a gente escuta muito, não só na internet, mas também na conversa com os amigos. Por que a gasolina fica mais cara no Brasil, já que a gente tem a Petrobras, a gente produz petróleo, quando o dólar fica mais alto? Eu queria que o senhor explicasse isso para esclarecer para quem não entende esse assunto. Olha, primeiro porque petróleo é um preço mundial, né? E os economistas têm uma expressão preço único, né? Na economia globalizada, os preços são semelhantes em todos os países. Tem uma ilusão muito comum de dizer, ora, se a gente não precisa importar petróleo, por que a gasolina e o diesel vão subir aqui? Porque para não fazer isso, teria que controlar o preço da Petrobras. Aí nós voltaríamos a um passado desastroso, em que o controle de preços da Petrobras, particularmente no governo Dilma, causou prejuízo de 60 a 100 bilhões de reais na Petrobras. A mesma coisa acontece, Stoliar, quando aumenta o preço da soja. Por que a gente é exportador de soja e o óleo de soja sobe aqui? Pelo mesmo fenômeno, é que o preço de soja é regido mundialmente, né? E o preço da soja é o mesmo em dólares em todo o mundo, variando apenas por questões de frete e internamente por questões cambiais, a relação entre a moeda nacional e o dólar. Catarina? Mas lá fora o preço da gasolina sobe como o nosso aqui? Sobe também. Aqui você tem mais um fator adicional que é a tributação. A tributação da gasolina é muito alta no Brasil, não é? E a cobrança do CMS, por exemplo, é ad valorem. Portanto, se a gasolina sobe de preço, os estados arrecadam mais, o ICMS vai junto, pressionando a inflação. Mas, fundamentalmente, é bom reter isso,
O preço é internacional, para o bem ou para o mal. No caso brasileiro, tem sido para o bem, não é? Porque o Brasil hoje é muito mais rico porque exporta commodities que aumentaram muito nos mercados mundiais no início dos anos 2000 e estão aumentando agora. O senhor falou que o preço é equivalente, tirando a Venezuela, né? Porque a gente foi fazer uma série lá na fronteira com a Venezuela, os brasileiros atravessam a fronteira para encher o tanque do carro e se for moto é de graça. Então, assim, o preço da gasolina na Venezuela é infinitamente menor, ele é infinitamente menor do que no Brasil, por exemplo. Mas isso por causa de uma distorção, né? De uma irresponsabilidade de um governo disfuncional. Né? A Venezuela vive um problema grave de governança, de liderança, de inflação. Né? Então, uma forma de conter a inflação, já que o petróleo é comercializado por uma estatal, basicamente, eles impõem à estatal um controle de preço e ela é obrigada a vender gasolina muito abaixo dos custos de produção. Vai afundando mais a empresa, vai afundando mais a economia, vai afundando mais a vida dos venezuelanos com esse tipo de controle. E cria essa distorção, né? Na fronteira, você compra a gasolina mais barata se cruzar para o lado venezuelano. Mas isso não é bom para os venezuelanos. Ainda tem a questão da corrupção na PDVSA, tem uma série de situações que envolvem aí a política monetária venezuelana. Catarina. Hoje a gasolina aqui em São Paulo, pelo menos na capital, está em torno de 5,5, 5,6, às vezes você encontra 5,13 em alguns lugares. No Rio de Janeiro a gente sabe que está bem mais caro. A tendência é esse valor ir subindo ao longo do ano e no ano que vem, ou existe alguma chance desse valor regredir? Olha, eu diria que a chance maior é de estabilizar nos próximos meses, porque não estamos vendo queda de preço de petróleo. Mas eu diria que a tendência não é aumentar muito, a não ser que o dólar suba muito. Não é? O principal fator que pode influenciar para cima o preço da gasolina e do diesel é o dólar. Né? E eu acho que a gasolina, o petróleo está por volta de 70, 73 dólares o barril e dificilmente isso vai aumentar muito nos próximos anos. Existe inclusive uma chance de uma redução. Né? Mas eu diria que, em resumo, eu não vejo gasolina subindo muito nos próximos meses, a não ser se o dólar vier a subir também muito. Então a gente está falando aí de combustível, dólar, e isso tudo influencia no preço dos alimentos e principalmente na cesta básica. A gente tem algumas informações aqui interessantes dos 367 itens que compuseram a cesta básica analisada pelo IBGE em setembro para calcular o IPCA 15, que é a prévia da inflação. 253 alimentos registraram alta. Segundo o órgão, o problema está no setor dos transportes. Padovani, a gente pode prever assim, para o ano que vem, para um futuro próximo, que isso comece a voltar como antes, já que a gente não deve prever aí um aumento do combustível, por exemplo, como o Dr. Maílson falou? Bom, eu acho que sim. Eu acho que sim por dois motivos principais. O primeiro deles é um pouco o ministro já falou, a gente está com estabilidade em preços de matérias-primas. Isso inclui petróleo, mas inclui outros produtos agrícolas, uma pressão como a gente viu no começo do ano, por exemplo. Agora, tem um segundo fator que é importante, que é muito provavelmente a gente vai entrar agora num período de chuvas, um período úmido no Brasil. Talvez essa chuva a ponto de encher os reservatórios e controlar o custo de energia, mas talvez elas sejam fortes o suficiente para favorecer a produção agrícola brasileira e derrubar preços de alimentos. Então, a gente imagina que, olhando para frente, você tendo menos pressão de matérias-primas no mundo e um bom desempenho agrícola no Brasil, essa pressão em alimentos ceda e isso faça que não caia. A questão é saber se no ano que vem essa inflação alcançará a meta, mas eu acho que é provável que a gente tenha uma inflação bem mais baixa em 2022. Catarina, eu vou pedir para você fazer uma pergunta e pedir para os dois entrevistados, o Dr. Maílson e o Padovani, que respondam de maneira objetiva, porque a gente tem mais 1 minuto e meio só para encerrar a nossa live. Catarina. Só para voltar a essa questão dos juros altos são como se fosse um remédio amargo, né? A pessoa está doente, mas precisa tomar aquele remédio. Mas é o único remédio que a gente pode ter para a inflação? Não, eu acho que haveria outro remédio tão poderoso quanto o juro, que seria a contenção fiscal. Ou seja, se o governo gastasse menos, se controlasse melhor as suas despesas, a inflação também cederia por esse fator. Padovani?
Bom, eu colocaria um terceiro fator, que assim, se a gente tivesse um ambiente político mais calmo, mais previsível, a gente está com uma falha na sua conexão, Padovani. Eu vou fazer só a última pergunta para o Dr. Maílson, para a gente encerrar. Dr. Maílson, diante de todo esse cenário, a população pode fazer alguma coisa para mudar a inflação? Tem alguma coisa que o brasileiro pode fazer para tentar conter isso, ajudar de alguma maneira a conter essa inflação? Ou isso é uma obra que apenas o governo, a equipe econômica precisa fazer? A rigor teria, né? Mas não é factível. Seria consumir menos. Mas como o Brasil tem uma parcela gigantesca de sua população pobre, né, que vive da mão para a boca, como se diz, o brasileiro, em realidade, ele pouco pode fazer para a inflação cair. Nem mesmo o governo, né, porque muitas coisas estão vindo lá de fora. Não comer menos, né? Consumir, se o senhor diz, supérfluo, produtos mais caros, enfim. Não comer menos ou então... Sim, claro, porque você não pode renunciar à alimentação para contribuir para baixar a inflação, né? Tá certo. Doutor Maílson, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui na Live JR. Doutor Maílson da Nóbrega, que é ex-ministro da Fazenda. Obrigado. Até a próxima, doutor Maílson. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Padovani, mestre em Economia pela FGV, muito obrigado também pela sua participação aqui na Live JR. Eu que agradeço. Catarina, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Para vocês que assistiram a nossa Live JR, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que a Live JR, a partir das 6h10 da noite, né, vai ser reexibida na Record News. Toda sexta-feira, 15h, ao vivo nas plataformas digitais da Record TV e nas redes sociais. Estaremos aqui discutindo temas que afetam diretamente a vida do brasileiro. Muito obrigado pela companhia de vocês, por essa participação aqui, pelos internautas também, pelos seguidores, e até a próxima. Tchau!